Olá pessoal, diretamente aqui do GEDUC 2024, com o Miratalks especial GEDUC, trazendo convidados, palestrantes e mostrando para vocês um pouco dos bastidores do que está acontecendo aqui nesse que é o congresso, o maior congresso de educação do Brasil. E agora há pouco estive acompanhando uma pessoa que já está aqui do meu lado numa palestra num fórum para secretários de educação. Eu estou com o Luciano Zafir. Tudo bom, Luciano? Prazer receber você aqui. Prazer é meu, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom te ouvir, muito bom saber, né? Acabei conhecendo um pouco mais da história do Luciano ligado à educação. Ele que é ator, empresário e presidente do Instituto Formando Leitores, uma ONG que tem aí esse propósito. Ele vai contar um pouquinho pra gente, então, sobre essa ONG, sobre o trabalho que você faz, né? Claro. Sobre o Instituto e, obviamente, sobre a sua ligação também com a leitura. Então, Luciano, queria começar te perguntando para você, né, que é pai também e que tem uma história com a leitura que eu achei muito interessante. Se você puder começar contando um pouquinho para quem está em casa também, vamos lá. Claro, é um prazer. Vamos lá. Eu gosto muito de falar de leitura, principalmente nos dias de hoje, né, que nós estamos um pouco viciados nisso aqui. Sim. Mas meus pais, desde cedo, desde que eu me lembro, enfim, 3, 4 anos de idade, eles vinham dar sempre um beijo de boa noite, mas sempre vinham com um livro. Meu pai vinha para um quarto, onde dormia eu e meu irmão, e minha mãe para o outro, onde ficavam minhas irmãs, trocava, não tinha uma regra, pai e mãe. E sempre com um livro, né? Era coisa pouca, coisa rápida, 3, 4 minutos, até a gente não gostava, né? E aí, aos poucos, eles sempre procuraram temas que a gente gostava, né? No caso, temas infantis. A gente começou a sentir falta, né? Quando não tinha leitura, a gente começou a sentir falta. Então a gente foi criando o gosto pela leitura. Para você ter uma ideia, a minha irmã mais velha, que infelizmente ela não está mais com a gente, ela se foi pelaquela doença maldita que é ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Ela lia livros assim com 5, 6 anos de idade, que adolescentes não liam. Uma Agatha Christie, por exemplo, ela lia com 5, 6 anos de idade. Então, ela que mais lia de todos nós. E eu acho que minha paixão pela leitura começou aí. Teve uma época que eu me distanciei um pouco, é normal, né? A gente fica adolescente, mais deu uma rebelde, parada, né? a gente já vai tem descobrindo muita outras coisa, coisas, exatamente. Né? E ainda que não tinha celular, né, Luciano? Não tinha celular. E aí eu retomei, posso dizer, acelerei na leitura a coisa de 15, 20 anos para cá. Aí sim eu voltei de novo acelerado e leio muita coisa hoje. E a leitura para você, o que ela trouxe como um benefício mesmo para a sua vida, né? Para os aspectos até individuais e sociais, enfim? Gente, leitura é vida, né? Eu acho que a leitura, quando criança, ela estimula toda a tua criatividade. Você passa a entender as diferenças, você se torna uma pessoa mais amorosa. Daí eu acho a importância da diversificação da leitura. Mas para mim, além de conhecimento, eu acho que entender as pessoas, né? Entender as diferenças. Eu acho que isso é uma coisa que o mundo mais precisa. Hoje a gente está dividido em 2 polos. Que são extremamente, vamos dizer, não digo irracionais, porque não é essa a palavra, mas exagerados, sabe? Então, o mundo está inóspito por causa disso. Quando você passa a ler coisas que você até não entende ou não concorda, você se torna ok, consigo ver o raciocínio. Discordo, mas eu consigo entender por que você pensa assim. Não a gente abre, né? Abre. Sim, eu acho que um bom leitor se torna uma pessoa não violenta. E o mundo está muito inóspito. Eu acho que é isso que a gente precisa. Que é um aspecto até socioemocional, né, da Totalmente. leitura. Eu acho que é o desenvolvimento dessas capacidades, que é algo muito latente hoje nas escolas, né? E trazendo isso para um contexto prático, eu acho que queria que você falasse um pouquinho, então, desse momento em que você entra, né, para o cenário de educação com com essa ONG, né, que vem com um estímulo também para as escolas em relação à leitura. Como é que foi esse processo? Bom, o Instituto tem como objetivo fazer chegar o livro aonde é muito difícil. O Brasil é imenso. Nós somos um país católico, em sua grande maioria,
E o livro que você encontra, se você for, principalmente na casa das pessoas que estão em escolas públicas municipais, é a Bíblia. O brasileiro não tem livro em casa. Então, nosso objetivo é fazer chegar livros, porque ele vai, geralmente, numa casa de uma pessoa que estuda em escola pública, moram 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, à medida que você tem um livro de qualidade, de diversos temas, com ilustrações bonitas, interessantes, que chamem a atenção, esse livro vai viralizar dentro da casa. Então, quando eu faço chegar na mão de uma criança, eu faço chegar na mão de 10 pessoas, o mesmo livro. Então, esse é um objetivo. Além dar o acesso mesmo, dar o porque acesso. não tem o acesso, né, na escola pública. Mas não basta ainda. só isso. Você tem que ensinar, você tem que ter um livro para a família em como aproveitar ao máximo o uso desse livro. É normal, o mundo hoje é muito mais competitivo, sabe? Muitos pais têm 2, 3 empregos, chegam cansados. Como é que ainda vai ter tempo de ler para o seu livro? Mas sempre tem alguém em casa tomando contas. E se você quiser saber uma estatística, a pessoa mais importante no ensino de uma criança, ao contrário do que se pensa, tá? O professor acaba sendo a figura feminina que fica em casa, que nem muitas vezes não é a mãe, é uma avó. Sim. Porque a mãe também está trabalhando. Então é muito importante. A gente não jogar a responsabilidade inteira do aprendizado ao aluno para o professor. Sem dúvida. Sabe? Não é só a obrigação da escola, a obrigação da escola é de casa, da família. Afinal de contas, fazer filho é muito fácil, agora educar não. Educar é responsabilidade da família, sim, né? Por mais exausto que você esteja, tenta puxar uma força, a mudança do teu filho. Eu gosto muito de citar o Rick Chester. Você conhece o Rick Chester? Não conheço. Rick Chester é um cara que ele cresceu numa comunidade violenta do Rio de Janeiro e que tem uma paixão por livros absurda, sempre teve. E ele vendia pote de água em Copacabana, tá? Aí uma vez eu passando por Copacabana, eu vi uma multidão de gente, eu achei que era uma gravação. Esse cara adquiriu tanto conhecimento que ele, além de ter feito a propaganda do Santander, se eu não me engano, ele dá palestra em Harvard. Uau! E é um cara que veio de uma comunidade que podia ter sido facilmente aliciado pelo tráfico, ser um bandido, mas ele escolheu o caminho da leitura. A leitura salva vidas. Salva vidas. Hoje ele é um cara extremamente bem sucedido, ele é um exemplo para todo mundo aí, inclusive para mim. Sim. É um cara que todo mundo admira. Então, e um exemplo vivo, né? Um exemplo vivo. Sem dúvida. Né? Então, daí a importância. A leitura é fundamental. A economia de um país cresce mediante a leitura. Se a leitura aumenta, a economia vai crescer junto. Eu gosto muito de falar de Singapura, que há 50 anos atrás era nada. Há 6 anos atrás, se eu não me engano, foi a primeira em leitura no PISA. Se eu não me engano, foi o primeiro. Quem é Singapura hoje? Singapura é um dos maiores centros tecnológicos e financeiros do mundo. E os dados comprovam, né, Luciano? Quem domina o mundo hoje? China. Quem está à frente na leitura hoje? China. Passando países europeus que estavam na frente no PISA, não estão mais. E é uma questão que está intimamente ligada ao hábito da leitura. Ao hábito da leitura, hábito de compreensão. A neuroeducação, a neurociência e os dados, né? Porque educação, até a palestra que está acontecendo nesse momento tem a ver com isso. Dados na educação para que as decisões, sejam elas dentro da rede privada ou pelos secretários de educação, elas tenham esse foco, esse direcionamento, e a leitura perpassa por isso, né? E assim, eu gosto muito do livro. Eu sou de uma geração, eu sou de 68, tenho 55 anos. Sim. Eu gosto de ler no livro, mas vamos deixar claro que hoje todo mundo tem acesso ao celular. Sim. E com a internet. Você tem milhões de materiais para você ler, ou um iPad, ou uma coisa, mas assim, quem quer consegue superar as dificuldades. Não estou dizendo que é fácil, às vezes numa comunidade a internet é ruim, mas se arruma tempo para jogar, você consegue arrumar tempo para ler. Sim. Mas aí vai de educação dentro de casa. Aquilo que eu te falei, eu recomendo a cada... pô, Luciano, eu não odeio ler. Eu falei, tá bom, qual é o tema que você mais gosta? Porque eu adoro carro.
Pega um livro sobre engenharia mecânica, sobre os carros, como é que começou a marcha automática, carros automáticos, Quer dizer, até dramáticos. bula de remédio tá valendo Tá para começar a valendo, tá ler. valendo, até para você adquirir o gosto da Adquirir o leitura. gosto, isso é... Então essa é uma É a grande porta dica que de eu gosto de entrada, dar. né? É a porta Tá, de entrada. tá legal. A partir daí você passa a ler coisas diferentes, às vezes coisas que você necessita. A partir daí você passa a ter uma compreensão mais rápida do que você lê. Quanto mais você lê, quanto mais hábito você tem, quanto mais você lê, melhor você absorve o que você está lendo. Então, às vezes, você tem que ler um livro para o trabalho que às vezes você nem gosta, mas você tem que ler. Puta, esse tema é chato. Mas você consegue absorver mais porque você já tem o hábito de ler. E aí entra num automático também, né? Ter toda Sim. uma explicação. Eu estava até te ouvindo, minutos antes, dando uma entrevista, em que você falou da sua experiência como pai, nesse processo de também motivar os filhos na leitura. Sim. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com o pessoal. Eu sempre li muito, meus filhos sempre me viram com o livro na mão. O filho copia o que os pais fazem. Depois disso, a gente sempre lê para eles, eu e Luhana, eu e minha mulher. Depois de alguns meses implementando um projeto de leitura que a gente tem, uns 3 meses depois, na época da pandemia, eu cheguei em casa e eu escutei meu mais velho falar assim: irmão, tá na hora de desligar o celular do joguinho que é a hora da leitura. Falei, opa, Nossa, amor, isso cadê meus filhos? Abduziram nossos filhos, cadê eles? Eu quero meus Aconteceu filhos. alguma coisa. Ou seja, e eles começaram a melhorar, a ter facilidades em todas as matérias. Por quê? Porque começaram a ler e compreender melhor o que estavam lendo. Meu filho mais velho é mal de matemática porque não entendia o enunciado, sabe? Ele melhorou 30%, 40%. Olha isso. Então, em todas as matérias, você começa a melhorar quando você começa a compreender, até escolher aquela que você gosta. E aí você voa. Aí Você vai voa como na um que você avião. gosta. É claro que você tem todas, você vai gostar. Tem matérias que você acha realmente Sim. chata. Não, cada um tem seu gosto. Tanto que tem exatas, humanas, né? E até a habilidade mesmo, né? Aquela Exatamente. propensão de uma outra área, Exatamente, mas é a leitura que te né? torna... É a base, né? Até que vai te fazer se apaixonar ou não por alguma matéria, por um caminho de vida, né? Maravilhoso. Luciano, nosso tempo também está chegando ao fim, mas eu queria deixar o espaço aberto para você falar para esses diretores, educadores, né, enfim, que estão nesse desafio gigantesco, né, que é retomar isso dentro da sala de aula, ou mesmo com os professores, porque a gente brinca, mas professor não tem tempo, né? Está sem tempo para ler. Professor não consegue ler mais Não também. consegue ler. É muito difícil. Que mensagem você deixaria para Gente, eles? é tanta coisa que tem que mudar, é tão complexo. Quem sou eu para falar o que se deve, o que deve ou não ser feito? Eu acho importante, na minha opinião mesmo, para mim a coisa mais importante é a leitura. Que maneira você vai fazer isso? Você procurar com o seu secretário de educação escolher os projetos que tem aí. É muito fácil você entrar na internet e ver quais são os maiores projetos de leituras, seja o meu, seja de tantos outros distribuidores, mas encontre o projeto que caiba à necessidade do seu município, que caiba aonde você está fraco. Gente, a gente está fraco no infantil, a gente está precisando melhorar o Fundo 1, o Fundo 2, o EJA. Procure projetos, converse muito com essa equipe pedagógica, vá até o prefeito, vá até o secretário de educação, fala assim: olha gente, esse projeto eu acho maravilhoso, procurem resultados, procurem projetos sérios, sabe? Existe a porcentagem, os 25% que tem que ser comprados, mas procurem coisas sérias, sabe? É caminhar Briguem com quem já está, né? Com quem já está. Ontem teve uma entrevista sobre isso aqui, né? Assim, os gestores, sejam eles da área pública ou privada, eles entram num processo também de carga muito grande. Não dá para caminhar sozinho, né? Precisa muito dessa importante união. A escolha que você vai ter na sua escola, sabe? Procure com calma. Veja, esse projeto foi implementado aonde? Qual foi o resultado, sabe? Não saia comprando por comprar. Discuta muito a fundo, porque isso vai fazer diferença nos seus alunos, isso vai fazer diferença no seu município e automaticamente no nosso país. Maravilha, Luciano, adorei conhecer essa sua história, Obrigado. né, com a leitura, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço, obrigado, gente, um beijo a todos vocês. Leiam muito, valeu, gente, beijo. Obrigada, Luciano. E para você que continua aqui ligado, né, nas redes da Mira, a gente vai trazer mais convidados, mais novidade. Obrigada pela participação de todos. Eu que agradeço.